esse é outro aspecto importante dessa reforma, que aí vem uma questão que é justamente, que acho que foi bem apresentado. Todo país mais desenvolvido no mundo, ele tem uma carga tributária muito maior na renda, na propriedade, do que no consumo. O que a gente quer fazer nessa reforma tributária não é aumentar a carga no consumo ou empoderar o consumo. Ao contrário, a gente quer enriquecer o cidadão. E aí, com o enriquecimento natural do cidadão, a carga tributária vai diminuindo no consumo e vai aumentando na renda. Porque a renda é a geração de riqueza da pessoa. O consumo, na verdade, é a riqueza gerada pela empresa, pela atividade. E a gente teria que diminuir a carga tributária no consumo até para não inibir o consumo. E a renda, nós temos que, obrigatoriamente, estimular o crescimento da renda, ou seja, mais empregos, o salário médio ir subindo, não por decreto, não estou falando do salário mínimo aumentado por decreto, sim o salário subindo por oferta e demanda de mão de obra, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma inflação de mão de obra, não porque alguém aumentou compulsoriamente o salário mínimo, mas porque pleno emprego, porque faltava gente. Então, para você conseguir alguém, você precisava pagar um pouco mais para ele vir para trabalhar para você e não para o outro. Esse é o ciclo virtuoso que nós queremos na economia. Mas hoje o que nós temos? 27 milhões e aumentando de desempregados e sobreempregados. Isso pressiona o quê? Pressiona salários baixos de pessoas desqualificadas. Tudo bem, nós podemos entrar em educação, mas não vamos entrar nesse assunto aqui, senão a gente vai ficar muito perdendo o foco. O que nós temos que focar é no desenvolvimento da economia, por isso que tem que acertar esse consumo, porque o consumo ele vai devolver para a indústria brasileira e para o comércio brasileiro a competitividade. Hoje, ele é drenado essa energia, o gerador de emprego, que é a iniciativa privada, ele está sendo drenado e com tanto custo agregado lá dentro que ele não é competitivo. E a gente transfere empregos para fora do Brasil. Eu vou dar um exemplo da minha fábrica. Eu vendi a minha fábrica, uma parte da minha fábrica, no começo de 2018. O Eduardo Sancho lembra disso, que eu conversei com ele sobre isso. E eu estava negociando com um grupo americano. E o grupo americano, quando eu fui fazer uma grande apresentação lá nos Estados Unidos, entrei na sala, um board inteiro lá, e aí daqui a pouco entrou o presidente da empresa e falou: o Alexis ele tem um vídeo com mais de 13 milhões de visualização no Brasil. Poxa, todo mundo ficou impressionado. Aquilo foi um youtuber e tal. Fiquei na minha, quieto. Aí a diretora financeira perguntou: do que é o vídeo? Eu falei assim: de como é difícil empreender no Brasil. Aí todo mundo deu risada. Porque eles estavam comprando uma empresa no Brasil e eu dizendo que o pior lugar do mundo para ter uma empresa era no Brasil. Obviamente, eles foram analisando os números, vieram à minha empresa, me conheceram, e com um sorrisinho no canto que estavam fazendo um belíssimo negócio, compraram a empresa, todo mundo muito feliz e tal. Começamos a exportar. Eu não exportava muito porque eu não tinha capitalização no mundo. Começamos a exportar para o Peru, exportamos para Costa Rica, para o México, para os Estados Unidos. Saíram por volta de 8 contêineres da minha empresa. Numa talagada só, nós pegamos greve dos caminhoneiros, pegamos greve dos fiscais da Receita Federal e pegamos Copa de Futebol no Brasil. Os contêineres ficaram 3 meses no porto. Além das burocracias estúpidas, porque o NCM e tal precisa ter uma autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas aí o Ministério da Ciência e Tecnologia estava com a plataforma em reforma e não funcionava, e não permitia nada. Produto que eu compro internamente no mercado ia exportar. Bom, conclusão. Os americanos falaram assim: quer saber? Nunca mais nós vamos exportar nada do Brasil, vamos montar a fábrica no México. Montaram a fábrica no México. Por causa da nossa estupidez, eles montaram uma fábrica no México. Essa é a realidade brasileira. E aí nós estamos falando de logística, nós estamos falando de burocracia. Mas o sistema tributário, eles não conseguem entender, eles ficam loucos com o nosso sistema tributário. Então nós temos que parar de perder vantagem competitiva, parar de agregar custo. Tem que esquecer tudo isso. A reforma, ela traz efeitos secundários extremamente importantes até para o setor de serviços. As pessoas vão enriquecer. Pessoas enriquecidas consomem mais serviços, inclusive, porque
no perfil hoje, que a gente fala que o sistema tributário brasileiro é muito regressivo. O que é regressivo? Pobre paga muito mais do que rico, e é verdade. Por quê? Porque pobre consome bens, que é o que tem maior carga tributária. Classe média já consome mais serviços, e ricos consomem muito mais serviços. E poupam boa parte da sua renda, que paga menos impostos. Então, até nisso, o sistema tributário brasileiro está no avesso. O pobre paga mais tributo que o rico. Então, a reforma do sistema tributário é um ganho para toda a sociedade. Não dá para pensar só um setor. Mesmo o médico fala assim, puxa, mas eu vou pagar. Não, não é você que vai pagar. É o teu consumidor que vai pagar. Pô, mas você vai pagar mais o dentista, sei lá, um médico particular? Sim, mas ele vai estar mais rico, porque ele vai estar subindo como sociedade, como ascensão social. E essa é a forma que se tem que ver de academias que reclamam muito, de vários setores de serviço que reclamam disso. Só para fechar, eu tenho indústria. Toda a minha matéria-prima é dolarizada. Eu faço uma pergunta para o grupo. Quanto que subiu os custos dos meus produtos nos últimos 2 anos? Mais do que 100%. Mas subiu para todo mundo, a maré subiu para todo mundo. É óbvio que eu tive que repassar esses preços. Eu não tenho como absorver 100%. Então a maré sobe, e aí tem uma outra questão dessa reforma tributária, que ela tem uma transição de X anos. Hoje está 10 anos, a gente acha que é muito, tem que ser menor, para justamente fazer uma rampa de adaptação e resolvendo essas distorções e as sociedades ir se reorganizando até para não provocar inflação.